Olá pessoal, sejam bem-vindos. Adriano Santos por aqui. Mais uma semaninha aí, a gente iniciando, né? Essa comemoração das 1000 estrelinhas lá no GitHub. Prazer enorme poder trazer mais um conteúdo para vocês aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre preparação, compilação e distribuição das nossas APIs em Horse, né? Em EC2, né? Um Amazon EC2, um Linux, a gente vai fazer isso no Ubuntu 22, tá? Aqui eu vou falar de Amazon, mas poderia ser qualquer Linux que você tiver aí, em qualquer serviço de hospedagem, qualquer VPS que você tenha, enfim. A ideia, né, as dicas são as mesmas, tá? Então eu vou só passar algumas particularidades em relação ao EC2, tá? Mas abstraiam essa parte e sejam aí felizes, né? Com Linux. Linux é muito mais barato para a gente hospedar as nossas APIs, enfim, né? Para a gente distribuir nossas APIs. Então por isso que a gente bate bastante na tecla, né? Não que o Windows seja ruim, claro, né? O Windows também a gente consegue uma boa camada de segurança, enfim, né? Mas o Linux, para a maioria das empresas, o custo é muito mais baixo. Então, por isso que a gente sempre recomenda o Linux como sendo um sistema operacional aí mais usado na distribuição das nossas APIs. Beleza? Vamos lá? Eu vou primeiro passar um pouquinho da parte teórica, vou passar alguns comandos. É legal que você vai poder dar uns prints de tela, né, e ver alguns comandos ali que você vai utilizar no Linux, ok? E depois eu mostro isso na prática, subindo uma API simples, aqui só com ping-pong mesmo, lá numa EC2, numa Amazon que eu tenho preparada para isso. Beleza? Vamos lá? Bom, vamos começar com algumas dicas, né? A primeira delas é em relação a requisitos, tá? Se você for trabalhar com Delphi, né, infelizmente as versões Community e a versão Professional, elas não permitem a compilação para Linux. Não existe Linux nessas duas versões, então você precisa de uma Delphi, de um Delphi Enterprise, tá? Essa é uma notícia ruim aí. Se você for para o Lazarus, por exemplo, tranquilamente, sem problema nenhum, tá? Eu não vou mostrar aqui como faz a API, lógico, né? Você já conhece bem aí, você já sabe como é que faz, tá? Então, basicamente, você tendo uma API, seja ela em Delphi, seja ela em Lazarus, né? Você tendo ali o arquivo binário prontinho já para subir, você vai conseguir subir normalmente aí para uma instância Linux, beleza? Mas o Delphi, basicamente, você precisa de uma versão Enterprise, beleza? Vamos lá. É sempre importante, tá? E eu vou dar mais ênfase aqui, evidentemente, a Delphi, tá? Mas é sempre importante a gente olhar, né, ler a documentação da embarcadeira. Então, esse link que está na tela aí, eu costumo falar que ele é essencial. Esse link ele tem que estar no seu favoritos, ele tem que ter um botãozinho na tela ali para acesso rápido, porque é a base da documentação de quais sistemas operacionais o Delphi é compatível, tá? Então esse link aí, ele tem que ser lido constantemente. Sempre que há uma versão nova do Delphi, esse link é atualizado com essa é uma tabela de compatibilidades do Delphi, tá? Então se você perceber aí, eu printei, né, a partir do Delphi 11, o Alexandria, e o Atenas, né, que é a versão 12. E ali tem as flechinhas indicando quais são as versões de Linux que ele é compatível, tá? Então a gente consegue compilar aí para Ubuntu e Red Hat, ok? Já houveram casos aí de outros MVPs ao longo aí, né, no mundo, né, que compilaram para outras versões de Linux, tá? Dá um pouco de trabalho, tem algumas configurações, mas assim, oficialmente são esses dois sistemas operacionais que o Delphi é compatível, tá? E são os mais utilizados no mercado também, né? Beleza. Bom, a outra parte, né, que é importante, a gente precisa configurar o Delphi para que ele tenha o pacote, né, o package do Linux, do SDK do Linux, para que a gente possa fazer a compilação e gerar o binário final da nossa API, ok? Para fazer isso, o que você vai precisar no caso do Delphi aqui? Dentro da pasta de programas do Delphi, você vai encontrar ali o PA Server, tá? O PA Server, para quem não conhece, o PA Server é um servidorzinho da Embarcadero que você pode instalar ele no Windows, no Linux, né? No Mac, para você poder fazer a compilação. Tem uma série de vantagens no uso do PA Server, tá? Uma delas é você poder trazer o SDK daquele sistema operacional para dentro das pastas de configuração do Delphi, tá?
Então, basicamente, você vai ali no C2 pontos, Program Files, Embarcadero Studio, a versão do seu Delphi, né? Então, esse 22 aí varia, né, de versão para versão do Delphi. E lá dentro a gente tem uma pastinha chamada PA Server. Dentro do PA Server você vai encontrar esse arquivo aí, ó, Linux PA Server, a versão do PA Server que vai bater ali com a versão do Delphi também, .tar.gz. Uma vez pego esse arquivo, você vai jogar ele no Linux, tá? Você vai encontrar uma maneira ali de compartilhar ele num diretório do Linux, e você vai rodar esse comando que é o de descompactação. É um comando simples aí que todo mundo que conhece Delphi, que conhece Linux, normalmente conhece esse comando, tá? tar-xvf, ele vai descompactar esse arquivo, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui mais alguma informação. Não coloquei. Ele vai gerar uma pastinha, e dentro desta pastinha a gente vai ter o PA Server rodando ali dentro. Rodando não, ele vai estar ali disponível para a gente executar esse arquivo, tá? Então vai ter um binário ali do PA Server lá no Linux, ok? Então descompactou, entra na pastinha, beleza? Uma outra coisa importante, o Delphi vai precisar desses 3 pacotes aqui, ó, o Build Essential, o zlib1g-dev e o gcc. Então muito provavelmente se você for compilar o seu projeto, né, você vai fazer o download ali do SDK do Linux para dentro do Delphi. Se você tentar compilar ele sem rodar esse update aqui desses pacotes, a instalação desses pacotes, ele vai dar alguns errinhos ali. Então a primeira coisa que você vai fazer é entrar no seu Linux, roda esses comandos aí para você poder instalar esses 3 pacotes que estão aí em verdinho, ok? Beleza, uma dica que eu dou aqui, uma dica extra, né? Se você não conhece nada de Linux, né? Eu, por exemplo, não sou nenhum especialista em Linux, né? Eu me viro bem aí, faço o que tem que fazer, consulto ali um Google da vida, às vezes, né? Não sou nenhum especialista, mas eu consigo me virar bem com os comandos. Mas se você não sabe nada, absolutamente nada, tem uma dica legal, a FIAP, né, tem uns 2, 3 anos mais ou menos, liberou uma série, isso não é propaganda da FIAP nem nada, tá, gente? Mas é só uma dica legal. Eles têm alguns treinamentos lá de tecnologia, de marketing digital, de várias coisas. E um desses treinamentos é o Linux Fundamentos, tá? Então lá tem tudo, desde o zero do Linux até o mais avançado. Então é legal para você pegar algumas ideias ali, algumas dicas, né, e entender um pouquinho desse universo de Linux, tá? A gente que é de Windows nem sempre está acostumado a rodar comandos ali no terminal, enfim, né? Então, legal esse treinamento aí para você, tá bom? Beleza. Uma vez que você descompactou o arquivo, né, do PA Server, você vai entrar na pasta do PA Server e vai fazer isso aqui, ó. Vai dar um cd PA Server 22, nesse caso aqui eu estou com 22 instalado, né? E vai dar um ponto barra PA Server, ele vai executar o binário do PA Server, tá? Uma vez inicializado, né, ele vai ficar rodando ali na porta 64 do 211 e aí a gente está preparado para ir lá no nosso Delphi e fazer a instalação do SDK. Tem mais alguns prints de tela aqui para mostrar para você, tá? Se você apertar a letrinha I, lá dentro do diretório do PA Server, ali rodando, ele vai mostrar o IP da máquina onde esse PA Server está rodando, beleza? Você vai precisar disso aí lá dentro do Delphi, ok? Bom, antes, se você for fazer isso já na instância online, tá? Na instância do Linux, lá na Amazon, na Azure ou em qualquer outro lugar, né? Você vai precisar, no caso da Amazon, você vai precisar liberar a porta 64211, tá? Para que você possa chegar nessa porta através do Delphi, ok? Então você vai ter que entrar ali nas instâncias que você criou lá na Amazon. Instâncias, vai entrar na opção de Security e dentro de Security você vai ter ali o Edit Inbound Rules, ou seja, editar as regras de entrada nesse equipamento, nessa instância Linux, tá? Então você vai ter que editar e liberar a porta 64211, tá? Eu recomendo que você libere usando aqui você vai ver que tem do lado da porta aqui você tem um custom, né? Eu recomendo que você clique nessa opçãozinha e pegue a opção My IP. Por quê? Ele vai pegar só o IP da máquina onde você está conectado nesse momento, né? Onde está na internet. Então ele vai pegar o IP e vai liberar o acesso a essa porta só para esse IP, tá? Para você não ficar liberando isso para todo mundo, beleza? Bom, uma vez feito isso, você vai entrar no Delphi. Então, vamos lá, recapitulando, né? Já instalei o PA Server lá no Linux.
abri o PA Server ali pelo terminal, executei o binário, liberei a porta 64211 na instância da Amazon, e aí eu vou lá para o Windows, né, para o Delphi, para poder configurar o SDK nesse equipamento. Então você vai entrar ali no Tools, Options, Deployment, Connection Profile Manager. Tá? Entrou nessa tela, você vai clicar em Add, tá? Vai ter um botãozinho Add ali, ele vai abrir primeiro essa telinha da esquerda, né? Ali você vai colocar um nome para esse perfil, ok? Coloquei ali como EC2, e a plataforma, tá? E você vai escolher ali o Linux 64. Dando um Next, ele vai para a próxima página, onde você vai colocar aqui qual que é o IP dessa máquina, tá? Ela pode ser uma máquina local ou uma máquina remota, né? No caso da Amazon, tá? A porta, e se você determinou alguma senha ali na hora que você executou o PA Server, você vai colocar a senha do PA Server que você colocou, tá? Dá um Test Connection, ele vai mostrar ali, ó, conectado com sucesso. Beleza? Uma vez feito isso, ele vai para essa telinha da esquerda, onde você vai ter ali o Linux 64, você vai indicar qual que é a instância, né, que você vai se conectar, e ele vai puxar automaticamente o SDK. No meu caso, ele está mostrando Ubuntu 22.04.3 LTS, tá? Que é o Linux que está instalado lá na minha EC2. Clicou no botão OK, ele vai mostrar essa telinha da direita ali, Update Local File Cache. Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar todo o SDK, tudo que é necessário para eu compilar a minha API para Linux, tá? Para gerar o binário final ali para Linux, ok? Então ele vai gerar isso pode demorar um pouquinho. Se você estiver fazendo no local 5 minutinhos, 6 minutinhos, ele já fez todo o download, tá? Porque vai estar local. Se tiver online na Amazon, às vezes demora aí, depende da conexão na internet, uns 10 minutos, 12, 11, por aí, né? Então depende muito da sua infraestrutura que você tem aí. Mas basicamente, quando ele terminar, você já vai ter todo o ambiente configurado, prontinho para você compilar a sua API para Linux. Beleza? Bom, e aí, que eu preciso fazer então depois dessa etapa, né? Uma vez feita a configuração no Delphi, eu vou pegar a minha API, você vai adicionar a plataforma Linux, você vai ver ali da direita, né? Eu adicionei ali a plataforma Linux, não é default, né? Você vai adicionar Tools, você vai entrar em Project Options, ele vai abrir essa janelinha, você vai ali em Build Delphi Compiler, tá? E dentro da opção de Condition Define, você vai colocar ali Horse Underline Daemon, tá? A gente vai compilar, a gente vai colocar essa nossa API, eu vou ensinar você a colocar ele debaixo do daemon, que é o gerenciador de serviços do Linux, tá? A gente tem um gerenciador de serviços ali no Windows, né, os services, e a gente tem um daemon lá dentro do Linux, tá? Você vai ver que é bem simples, bem tranquilo, não tem nenhum grande segredo, tá? Bem facinho mesmo. Você vai, basicamente uma receitinha de bolo, beleza? Bom, uma vez feito isso, você vai compilar, tá? Esse seu binário, compilou, ele vai gerar um arquivo ali, né? O padrão do Linux é gerar um arquivo sem extensão, então você vai gerar ali o binário, tá? E aí você vai precisar de um arquivo, né? Que é um arquivo com a extensão service. Isso para a gente poder colocar ele lá no nosso daemon, no nosso Linux, tá? A estrutura desse arquivo ela é bem simples. Olha só, você vai ter ali uma seção unit com description. Nessa description você vai colocar a descrição do serviço, é legal você colocar o nome, tá? De repente o nome da sua empresa, ou o nome do serviço, ou o que ele realmente faz, enfim, você vai colocar uma descrição ali, porque isso é legal que na hora que você for precisar ver o status desse serviço, se ele está funcionando, se não está funcionando, né? Na hora que você for dar um start e tal, esse nominho que você colocar ali, ele vai aparecer para você no terminal do Linux, ok? Aí você vai ter uma seção service com mais algumas informações. Eu marquei ali as informações mais importantes que eu julgo aí necessárias, né, para você poder colocar, que é o restart, como always. Então, sempre que o Linux for reiniciado, esse serviço vai iniciar junto, tá? Então, você tem essa possibilidade aí. Informação importante também, exec start. Esse é o caminho onde a sua API vai ficar alocada. Tá? Aqui eu coloquei a pasta base dessa minha instância, é a /home/ubuntu. Dentro dela eu criei uma pastinha chamada service.
Dentro dessa pastinha service, geralmente eu crio uma pasta com o nome do meu serviço, tá? Sei lá, API Adriano, API Sistema XPTO e assim por diante. Então ali eu coloquei como pasta meu serviço, tá? E logo em seguida o nome do executável, do meu binário, tá? Então nome do meu binário, tá? E um diretório de trabalho, tá? Importante também, né? Aí você precisa checar. Se você tiver alguém de infraestrutura, né, que te oriente e tal, tem ali o user. Qual que é o user que vai executar esse serviço? Ali coloquei como root, que é o padrão, tá? Mas você pode muito bem criar um usuário específico, um grupo específico de usuários e dizer para esse arquivo qual que é o usuário que executa essa sua API, beleza? Então basicamente é isso. Salva esse arquivo você pode dar um nome para ele com a extensão, né? Então, por exemplo, API Adriano.service, ERP.service, API XPTO.service, tá? Então você vai colocar esse nome. Esse nome é o que você vai utilizar para dar os comandos, para fazer o start, fazer o enable, né? E assim por diante, tá? Bom, esse arquivo ele vai nessa pasta aqui do Linux, etc/systemd/system. Então você vai pegar esse arquivo, já dá um jeito de levar ele lá para a sua Amazon EC2, tá? Eu vou te mostrar aqui na prática, mas você vai jogar esse arquivo lá, você pode usar o terminal de comando mesmo, do Windows, tá? Usando lá o SCP ou o WinSCP, por exemplo, para você poder mandar esse arquivo para lá, tá? Você vai colocar dentro dessa pasta, né? E dentro dessa pasta, depois que você colocou lá, você tem alguns comandos que você pode rodar no Linux, né? Que você deve rodar no Linux para poder ativar esse serviço. E esse comando você pode executar de qualquer pasta lá na instância do seu Ubuntu, tá? Então aqui eu estou usando, né, o systemctl, tá? Tem outra maneira também que é com service, eu já vou mostrar nos próximos slides, tá? Então assim que você colocou esse arquivo lá e colocou o seu binário na pasta correta, você vai colocar ali, ó, um sudo systemctl enable nome do serviço.service. Ele vai ativar esse serviço dentro do Ubuntu, ok? Logo em seguida, sudo systemctl start nome do serviço.service. Isso já vai fazer com que sua API ela start, tá? Ela inicie e já fique pronta para receber os requests ali da sua aplicação cliente, ok? Existe alguns outros comandos também que são o stop e o status, né? Então sempre ele, ó, sudo systemctl stop nome do serviço, sudo systemctl status nome do serviço. Talvez nem sempre você precise usar o sudo, né, que é o superusuário ali, enfim, mas basicamente esse comando aí é o mais básico para ser executado no Linux, ok? Você pode usar também o aplicativo Service que existe no Linux, tá? A ideia é exatamente a mesma, tá? Tanto um quanto o outro é a mesma. Eu só errei uma coisa aqui, né? Eu coloquei sudo systemctl, ignorem essa parte aqui, tá? Que na verdade é sudo nome do serviço, sem a extensão, enable. Sudo nome do serviço, start, tá? Ó, para não confundir, até dei uma pausa aqui no vídeo, né? Para ficar mais fácil para você. Ó. Então é sudo nome do serviço sem a extensão se você usar o service, tá? E o comando que você quer dar, o enable, start, você vai ter aqui também o stop, deixa eu passar para o próximo, stop e status, tá? Então, tanto com systemctl quanto com service, ele vai rodar esses comandos normalmente, ok? Bom, dicas extras, né? Uma vez que você fez isso, por exemplo, você deu um start, tá? Ele vai mostrar essa telinha para você, ó. Então você vai ver ali, ó. Esse aqui é um dos meus serviços que está rodando lá na minha Amazon. Você vai ver que tem uma bolinha verde aqui. Esse serviço, por exemplo, ele está no ar, tá? Ele está em execução. Se ele estivesse parado, pausado, ou deu algum erro, ele não levantou, ele estaria com uma bolinha cinza aqui, tá? Beleza? Então, bem tranquilo, bem simples, tá? Então aqui você tem todas as informações sobre a sua API, beleza? Vamos lá. Dicas adicionais, né? Adriano, minha aplicação, minha API, ela se conecta com um banco de dados, sei lá, Firebird, que está num outro lugar, tá? Num outro servidor, ou às vezes o Firebird está na mesma instância, né? A gente não recomenda, mas
é possível fazer isso, né? Deixar a API e o banco de dados rodando na mesma instância, enfim. Você precisa se conectar com o banco de dados Firebird, por exemplo, tá? Aqui poderia ser qualquer outro banco, tá? O que você vai precisar fazer junto dessa sua instalação? Você vai precisar instalar o client, tá? As bibliotecas client daquele banco que você vai executar, ok? Aqui, por exemplo, eu estou dando a dica, né, de um Firebird. Digamos que eu tenho um Firebird 3.0, eu vou ter que rodar esse comando aqui também no meu Linux, tá? Eu vou ter que adicionar, nesse caso em especial, ok? Algumas versões do Firebird não estão nativas dentro do repositório do Linux, então você tem que fazer adição desse repositório, tá? Nesse caso aqui a gente está usando ali o primeiro comando para fazer a adição do Firebird, né, do repositório do Firebird no Linux, ok? E aí você vai dar um apt-get ali, tá até faltando espaço aqui, ó, mas tem um espacinho, deixa eu arrumar isso. Ó, pronto, isso varia, né, de banco de dados para banco de dados, o MySQL é diferente, o SQL Server é diferente, enfim, você vai ter ali variações do que você precisa instalar em cada banco de dados, né, para cada banco de dados. Então você tem que sempre consultar a documentação do banco que você vai trabalhar para você poder fazer a instalação. Se fosse uma Windows, por exemplo, você teria que pegar ali o fbclient.dll e colocar numa pasta e indicar isso dentro dos componentes de execução ali, né, de acessar banco de dados, para você indicar onde que está a biblioteca daquele banco de dados. Basicamente é isso que você está fazendo no Linux aqui, tá? Então essa é a ideia, beleza? Bom, para a gente concluir aqui, né, a nossa parte teórica, né, é sempre legal, eu gosto sempre desse slide aqui, né, que ele demonstra um pouquinho do que eu uso na prática, né, que é o Docker, por exemplo, né. Então tem alguns materiais aí já no canal da Hashload e em outros canais também falando um pouquinho sobre Docker. Aqui a gente está subindo uma instância, né, do Linux e colocando a nossa API, a gente vai colocar debaixo do daemon, tá? Mas eu gosto também dessa estrutura aqui, da gente fechar uma imagem Docker, subir isso lá numa EC2, né, num Amazon da vida, e aí fazer com que essa instância da nossa Docker, a gente possa ter várias e várias instâncias no ar, tá? Aí a gente tem aí uma vantagem até a mais em relação à ideia do Linux com o serviço, tá? Então fica a dica aí também, dê uma estudada na parte de Docker que é importante, beleza? Vamos lá? Ó, eu vou mostrar agora um pouquinho na prática de como fazer isso, ok? Então a gente vai se conectar lá no meu EC2, eu vou subir com vocês aqui uma API, vou configurar junto com vocês e a gente vai ver isso na prática aí, beleza? Vamos lá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vou mostrar aqueles passos, né, de como a gente pode trazer o SDK do Linux para dentro do Delphi, tá? Então aqui eu tô no painel de controle da minha instância na Amazon, eu vou entrar aqui em EC2, eu já tenho o PA Server baixado lá nessa instância, tá? Eu vou mostrar para vocês. Aí a gente vai entrar aqui em Instances, eu vou pegar a minha instância que ela está em execução aqui, tá vendo? Eu vou clicar nela. Aqui embaixo a gente vai ter a opção Security. E nela eu tenho aqui, ó, Security Groups, tá? Então esse carinha aqui, ó, eu vou abrir numa aba à parte. Ó, ele abriu aqui e aqui eu tenho as portas que estão liberadas, tá? Aqui são as portas que eu configuro. Então essa daqui é uma etapa que muita gente pena bastante. Ah, criei a instância lá, Adriano, mas não estou conseguindo me conectar nela, né? Você precisa liberar a porta para você poder fazer acesso, tá? Então você vai ver que eu tenho várias portas aqui, que são várias APIs Linux, várias APIs Horse que eu tenho rodando lá. Algumas são minhas, né, da minha empresa, e outras são de clientes, às vezes demo que eu vou fazer para cliente, enfim, né? Então eu tenho todas elas aqui. Então tem as portas, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, a porta 64211, tá aqui, ó, tá? Eu vou dar um Edit Inbound URLs, vou clicar aqui, ele vai mostrar todas as portas e cada porta tem a sua configuração, né? Então no caso aqui da 64211, isso aqui que eu estava falando para você, ó, Custom, né? Então aqui você pode dizer quais são os IPs, né? Qual é o IP que vai poder acessar
essa porta 64211, ou você pode colocar aqui, ó, MyIP, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o seu IP atual e vai liberar o acesso a essa porta somente para este IP. Isso é importantíssimo, tá? Para evitar uma invasão, alguém que queira entrar, fazer alguma cagada aí na sua, com perdão da palavra, na sua instância, né? Então tome cuidado com relação a isso, tá? Então aqui eu deixo MyIP, a porta que vai ser realmente utilizada pelas minhas aplicações cliente, aí tudo bem, né? Vamos pegar aqui a porta 3020, por exemplo, de um dos meus serviços. Aí sim eu vou colocar, por exemplo, Anywhere IPv4. Significa que qualquer IP que seja IPv4 consegue acessar essa porta. Ou você pode, por exemplo, determinar os IPs de uma determinada empresa, né? A empresa que vai, o seu cliente que vai acessar, você pode colocar um range de IPs ali, tá? Então, enfim, tem bastante configuração legal aí pra gente fazer. Uma vez que eu fiz isso, né, eu vou clicar aqui em Save URLs, beleza, ele tá liberado para mim, tá? Aí eu vou tentar fazer o seguinte, deixa eu tirar aqui, abrir um terminal, tá? Aí eu tô no Windows, tá? Deixa eu abrir um terminal do Windows aqui, deixa eu abrir um novo terminal, ó, o Git Bash. Deixa eu abrir, aumentar um pouquinho a fonte. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer, né? Eu vou acessar aquela minha instância através do terminal do Windows, tá? Do Windows Terminal aqui. Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui no D2 pontos, Downloads, AWS. Aqui, deixa eu dar um clear aqui. LS-LA, tá? Aqui, ó, eu tenho uma chave. Quando você cria uma instância do Linux lá na Amazon, você cria também uma chave que tem uma criptografia ali, né? Uma chave de acesso. Você vai baixar esse arquivo. Nesse caso aqui eu tenho um arquivo chamado asa.pem. Ele que contém as minhas chaves de acesso para me conectar nesse Linux, tá? Então é esse cara aqui que eu vou acessar. Como é que eu acesso ele lá então? Vou usar o SSH, vou dar o comando aqui "-i", deixa eu colocar ele lá para cima, né, para ficar fácil. Aqui, ó, SSH, deixa eu colocar já mais no meio, aqui, ó, acho que fica melhor para você enxergar, né? SSH-i, vou falar, vou colocar minha chave, né, asa.pem, aí eu vou colocar o nome do da minha instância, tá, do meu usuário lá, Ubuntu, arroba o IP 54.91.16246 e ele vai se conectar então no terminal dessa minha instância Linux, tá? Então deixa ele se conectar aí. Enquanto ele se conecta, deixa eu ver se é realmente esse IP, né? Se eu decorei, eu acho que é esse mesmo, vamos ver. Aqui, ó, o IP da minha máquina. É isso mesmo, ó, tá vendo? 54.91.16.246, tá? Ó, deu algum timeout ali, deixa eu tentar de novo. Isso pode acontecer mesmo, tá? Não se conectou porque a gente tá... o SSH se conecta pela porta 22, né? Então eu tenho que dar permissão também na porta 22. Então vamos lá, porta 22 aqui. Vou lá no Edit Inbound, vou achar a porta 222, vou dizer que é o meu IP aqui para ele atualizar esse IP, tá? Senão você também não consegue se conectar, ok? Agora sim, vamos lá para ele se conectar. Ó, agora sim, tá vendo? Conectou, beleza, aqui ele já mostra informações sobre a minha instância, tá? Ele vai mostrar espaço em disco, qual o último login que eu fiz e assim por diante. Então agora, a partir desse momento, você vai notar aqui pelo prompt que eu estou conectado naquela máquina, tá? Então se eu dar um ls-la aqui, por exemplo, você vai notar o seguinte, que eu tenho aqui alguns serviços, eu tenho a minha pastinha service, tá? Tem uma pastinha do database também, que eu faço alguns testes lá, e eu tenho a pastinha, né, do PA Server aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o PA Server e o PA Server -22. É essa pasta que o PA Server cria quando a gente descompacta o arquivo PKG, tá? Então eu vou entrar nessa pasta, ó, só para você poder visualizar, ó, -22.0,
ok, ls aqui, dá sempre um clear, ele fica mais fácil. Esse aqui é o executável do PA Server, tá? Então é esse cara que você vai ter que executar. Então eu vou dar um ponto barra PA Server, ele vai conectar, ele vai levantar esse cara, vai pedir uma senha. Se você não quiser colocar uma senha, você dá um Enter. Beleza, e ele vai mostrar aqui que ele está conectado, está aberto, né? A nossa conexão está aberto no 6411. Se eu der um número, a letra I, ele vai dar um IP. Esse IP, nesse caso, não vai ajudar muito, porque esse IP é o IP interno da rede Amazon, tá? Então você não vai conseguir conectar no Delphi nesse IP aqui. Você vai ter que conectar no 64, no 54, 91, 16, 246, que é o meu IP, tá? Então só para você ter uma noção. Se eu estivesse fazendo isso através de uma instância local, eu tenho aqui, por exemplo, o Ubuntu 22 local, isso aqui é um Ubuntu que está na minha máquina, tá? Então ele teria ali para mim o IP dessa máquina, tá? Mas vamos lá, voltando aqui, eu vou no Delphi agora, né? Eu já estou preparado, tá? Vou no Delphi, Tools, Options, aqui você vai entrar na opção Deployment, Connection Profile Manager, como eu falei lá, e aqui eu já tenho um Linux lá no meu EC2, que é esse aqui, ó, tá vendo? Ele tá aqui, ó. Eu vou recriar vou só simular a recriação desse cara, só para você ver como é que funciona, tá? Então, basicamente, é um add, aqui você vai colocar EC2, sei lá, novo, por exemplo, né? Vai colocar aqui Linux, vou dar um Next, aqui você vai colocar lá o IP da sua instância, 54, 91, 16, 246 no meu caso, 6411, se eu der um Test Connection, ele vai se conectar nesse cara lá e vai mostrar, ó, conectado com sucesso, ok? Vou dar um Finish, ó, criou aqui, eu posso dar 2 cliques nele e ele vai marcar que esse cara é o novo, novo link aqui com o meu EC2, tá? Aqui em SDK Manager, você vai adicionar o Linux, aqui o SDK do Linux no seu Delphi, tá? Você vai perceber que eu já tenho ele aqui também, né? Então aqui, só para simular, ó, eu vou dar um add, ele vai mostrar aqui para mim, eu vou colocar Linux 64, ele vai tentar a primeira instância que ele encontrar aqui no Combo Box, ele não encontrou nenhuma, né? Eu vou colocar aqui EC2, ó, eu tenho um EC2 novo e tenho um EC2, tá? EC2 aqui já estava configurado, EC2 novo é que a gente colocou agora, né? Clicou aqui, ele está indo lá na EC2 e está trazendo as opções de SDK que eles têm instalado lá, só tem do Ubuntu 22. Se eu der um OK agora, ele vai gerar aquela caixinha e vai começar a fazer o download do SDK para dentro dessa minha máquina Windows, ok? Eu não vou fazer isso agora porque vai demorar, enfim, eu já tenho ele pronto aqui, né? Então, esses são os passos necessários que você precisa para poder fazer a configuração do seu ambiente. Então, a gente fez ali, né? Então, a preparação, a gente vai fazer a compilação e depois a gente vai levantar esse arquivo lá para nossa EC2, tá? Então, basicamente é isso. Lembrando, né, que a gente teria que rodar, né? Aqui eu não rodei porque eu já tinha feito isso anteriormente, mas eu teria que rodar aqueles comandos para instalar o Build Essential, né? O libscc e o gcc ali para a gente poder fazer a compilação, ok? Beleza. Uma dica importante: você não precisa necessariamente compilar usando o SDK da sua EC2. Se você estiver usando o Windows 10 ou o Windows 11, é possível você fazer a instalação do WSL, tem vídeo no meu canal mostrando isso, no meu canal Adriano Santos Treina, tem vídeo lá mostrando como usar o WSL. WSL é o Windows Subsistema para Linux, né? Você consegue instalar o Linux no Windows através de terminal. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, isso aqui é um Linux que está na minha máquina. Se eu der um clear aqui, ó, não, PWD, isso aqui é uma máquina Linux, tá? Que está rodando aqui no terminal do meu Windows. Então você pode fazer toda a configuração local aqui para ser mais rápido, né? Faz toda a configuração local, compila o seu binário e só depois desse momento você pega o binário e sobe lá pro seu S2, tá? Então não precisa fazer isso direto lá no S2 não. Só para você ficar bem tranquilo aí, beleza? Então vai lá no meu canal, dá uma olhadinha lá nos vídeos que a gente tem sobre o WSL. Beleza? Legal. Então, vamos lá, né? Vamos retornar aqui.
Vamos imaginar que eu já fiz toda a preparação, já puxei o SDK, já está tudo bonitinho, tudo legal. A gente vai criar uma API simples agora, já tem uma criada na verdade, né, só com ping-pong ali. Eu vou configurar ela, vou compilar esse cara e aí a gente vai mandar lá para S2 e vão ver ele rodando lá, tá bom? Vamos lá? Bom, muito bem, abri aqui minha aplicação, tá? Ela só tem um ping, coisa simples, só para a gente poder identificar, né? Óbvio que eu não vou te ensinar a criar o Horse aqui, você já tá careca de saber como é que funciona, enfim, então coisa simples, só para a gente ver realmente funcionando lá, tá? Coloquei na porta 3090, ok? Eu já tenho outras portas lá em uso, então eu coloquei na 3090 e ela não tem nem inclusive aqui, né? Deixa eu colocar o Delphi um pouquinho mais de lado aqui, que está embaixo da minha câmera, eu não consigo mexer. Ó, eu tenho aqui, não coloquei o Linux ainda, tá? Eu fiz de propósito para poder te mostrar como é que funciona, ok? E se eu executar agora, né, ele vai executar no Windows, tá aqui funcionando. Se eu for lá uma abinha aqui do Chrome, vou colocar aqui http ó lá, 3090 ping, ele vai mostrar aqui para mim semana hashload pong, tá? Sem crise, muito fácil. Para que a gente faça então mais essa preparação, vou clicar aqui, ó, botão direito, Add Platform, vou escolher aqui Linux, ok, ele vai adicionar a plataforma para mim aqui, certo? Aí eu vou aqui no Project Options, no Project Options a gente vai adicionar lá o Horse Underline Daemon, né, aqui no Delphi Compiler. Eu vou colocar aqui na opção All Configurations, Linux, tá? E vou colocar aqui, ó, no Condition Defined aqui, né? Horse, underline, daemon, tá? Daemon, ok? Vou salvar, beleza. E aí, eu posso, deixa eu só ver como é que tá configurado a minha máquina, né? Que eu acabei ali desconfigurando, né? Então vamos lá, deployment. Aqui eu vou usar a minha máquina local, tá? Então no meu WSL aqui, ele não vai estar rodando, né? Vou ter que rodar ali o PA Server, você vai ver que ele vai dar um errinho, tá vendo? Ó, falhou, tá? Mas eu vou colocar esse cara para funcionar. Posso até colocar aqui também, ele não vai ser tão lento assim não pra gente compilar. Já que já está tudo prontinho lá, ó, compilar, conectado. Vou pegar aqui SDK Manager, Ubuntu, essa daqui é a minha máquina que está lá online, ok? E aí eu posso compilar esse cara, tá? Ó, vou clicar aqui, botão direito, Build, eu geralmente dou um clean, tá? Mas fica muito a critério de vocês aí, ó, Build. Ó, tá vendo? Aí eu já tinha, vou dar outro clean aqui, né? Por isso que eu geralmente uso clean e o build logo em seguida. Deixa eu só ver o que ele tá. Eu vou dar deve estar o diretório em uso, tá? Agora sim, tá? Então, geralmente, esses errinhos aí só com clean e o build ele já consegue compilar, tá? Então, eu vou abrir aqui uma pastinha. Ele tá. Deixa eu só abrir aqui. Na letra C, dois pontos. Vou jogar aqui mais pro meio também, para vocês visualizarem. Então, aqui na letra D. Esse projeto tá em D. Temp. Semana hashload. Deixa eu ver, tava lá para cima aqui, ó, semana hashload. Tá aqui, ó, ele compilou, eu não mudei os caminhos de saída do Windows, tá? Do Delphi, na verdade. Ele tá aqui na pastinha Linux Debug, tá? Ele compilou, ele tá com esse nome aqui, ó, semana hashload, então eu vou apagar todo mundo, deixar só o binário, tá? Que é justamente o cara que eu vou utilizar. Eu vou copiar ele aqui, ó, e vou colocar numa outra pasta, que é onde eu já tenho os arquivos lá, tá? Então eu vou colocar aqui na pasta Downloads. Então aqui eu já vou fazer o upload lá para o meu S2, tá? Então eu tenho uma pastinha aqui chamada AWS. Aqui, ó, AWS. Eu vou colocar aqui, vou criar uma pastinha nova, tá? Semana hashload. E vou colocar esse cara lá dentro, para facilitar a nossa vida aqui, tá? Ó, esse é o arquivo que vai ser feito o upload lá para EC2. Eu vou pegar aqui dentro meu arquivinho
de chave para deixar tudo no mesmo diretório, só para facilitar, tá? Poderia dar um comando ali diferente para ele encontrar o arquivo, né? Mas eu vou colocar tudo na mesma pasta para ficar fácil, tá? E aqui eu vou pegar de um outro exemplo que eu tenho, eu vou pegar um arquivo modelinho aqui, tá? Um asa service aqui, por exemplo, tá? Vou copiar ele e vou colocar lá dentro só para facilitar a nossa vida, ok? Então, basicamente, o que eu preciso são esses dois arquivos, o binário, né? E o meu arquivo de serviço, tá? O PAM aqui é só para facilitar mesmo a conexão, tá? Então, esse cara aqui, eu vou renomear ele, vou colocar como semana hash load, tá? Ponto .service, ok? Eu vou abrir, que ele já está com a estrutura pronta, eu v++, vou abrir aqui no Notepad++. Beleza. Não quero atualizar. E deixa eu mostrar aqui para você a estrutura, tá? Então, basicamente, ó, descrição, como eu falei, né? Vou colocar aqui, ó, semana, API, semana, hash, load. Aí esse vai ser o nome do meu serviço, tá? Always. Onde que esse arquivo vai ficar? Então, eu vou criar uma pastinha lá chamada semana hash load. Então, eu vou colocar aqui, ó, semana, underline hash load, tá? E o nome do meu binário, tá? Então vamos lá na pastinha aqui, ó. O nome do meu binário vai ser isso aqui, né? Então tem que ser exatamente igual, né? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Beleza, ok? Vou abrir um pouquinho mais aqui pra gente poder visualizar. Beleza. Eu posso repetir essa pastinha aqui, tá? Não é obrigatório, mas é sempre legal você colocar o diretório de trabalho aqui, tá? Eu vou deixar como root mesmo, ok? Então vou salvar ele aqui. Legal. Então já tenho a minha configuração inicial, certo? Então já tenho o binário. Eu vou precisar fazer o seguinte agora. Eu vou precisar subir ele lá para minha EC2, né? Então o que eu fiz? Eu abri aqui uma nova aba aqui de terminal para a gente poder subir esse cara para lá, tá? Eu já estou aqui, vou colocar um CD 2 pontos aqui para sair. Deixa eu ver. Vamos colocar aqui para sair até a raiz, né? Downloads. Vou colocar aqui semana. Deixa eu dar um ls aqui, né? Aqui, ele está dentro da pasta AWS, né? Então vamos lá. Dentro da pasta AWS, vou entrar aqui na pasta semana hashload. E aqui a gente tem os arquivos que nós criamos lá, tá? A chave, né? O semana hashload e o meu semana hashload .service, ok? Preciso mandar esse cara agora lá para minha EC2. Tem duas formas interessantes para você fazer. Você pode rodar o comando scp -i. Você vai colocar o nome do arquivo de chave, asa.pam. Qual é o arquivo que você quer mandar lá para EC2? Nesse caso aqui eu vou mandar dois arquivos que são semana hash load, que é o meu binário, semana hash load.service, tá? Poderia colocar ali, por exemplo, asterisco, né? Ele vai mandar tudo que está ali na pasta, mas como tem um arquivo asa.pm, não vou mandar, tá? E aí, Ubuntu, arroba, é o usuário do Ubuntu, né? Arroba meu IP, 246, tá? Aí aqui você vai colocar dois pontos e aí você vai colocar qual que é a pasta para onde ele vai. Então, /home, /ubuntu, vou colocar em services, tá? Vou até criar a pasta lá já, ó. Eu vou parar agora o PA Server porque eu não preciso mais, tá? Então eu vou dar um kit aqui, dar um clear, ls-la, eu tenho a pasta, eu tô lá na pasta do PA Server, né? Então, ó, tô preparando o ambiente lá, ó. Vou entrar aqui em services e vou criar uma pasta, tá? Aí, para criar essa pasta, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar uma outra ferramenta, porque aí eu já mostro as duas ao mesmo tempo. Poderia dar aqui um sudo mkdir, né? E criar a pasta como semana underline hash load, tá? Posso simplesmente fazer isso. Depois disso, eu preciso dar um poder de execução para essa pasta, então eu teria que dar um sudo chmod
né? E dentro da pasta, para ele poder dar um 777, por exemplo, ou um 660 aqui, que são as permissões para execução, leitura, etc. Tá? Então, eu posso fazer dessa forma aqui. Mas eu vou criar pasta pelo WinCP, para te mostrar já outra forma, tá? Se você não tiver habilidade aqui no terminal, você pode fazer o seguinte. Tem uma aplicação que ela é bastante comum aí no mercado, é o WinSCP, tá? Você instala ela, é gratuito, você pode abrir. Ó, ele está pedindo aqui atualização, vou dar um fechar aqui, vamos ver se ele passa direto. Ele vai pedir atualização. Vou atualizar? Não, ele deixou aqui, ó, legal. Então ele vai abrir essa pasta aqui, vou usar a opção SCP. Você vai colocar aqui, ó, 549116.246. O meu usuário, que é Ubuntu, tá? A senha você não vai precisar, porque você vai clicar aqui em avançado. A porta é a 22 ali mesmo, né? Você vem aqui, ó, envio de chaves, autenticação. Vai clicar aqui no botãozinho de reticências, vai localizar o arquivo de chave, tá? Então vou clicar aqui, ó, AWS, posso pegar o asa-put.ppk. Quando você faz a primeira vez a configuração, ele cria para você, o WinSCP cria para você esse arquivo aqui, tá? Que é a minha chave lá, tá? No formato que ele precisa. Então, vou dar um abrir, ok, vou dar um login aqui, ó. Ele vai se conectar lá na porta 22, nesse servidor, nessa instância, e aí eu posso trabalhar visualmente. Então tem essa possibilidade aí, ó. Você vai ver que ele trouxe para mim as pastas, tudo bonitinho. Então do lado direito é o Ubuntu e do lado esquerdo é a minha máquina, né? Então eu vou dar um service aqui, ó. Posso criar daqui mesmo, ó, uma pasta nova, tá? Novo, diretório, vou colocar aqui, ó, semana, hashload. Tá? E você já pode dar até as permissões aqui, ó, hashload, definir permissões. Leitura, execução, você pode fazer tudo por aqui, tá? Então vou dar aqui, ó, só por questões de didática mesmo, colocar 777 em tudo, tá? Significa que eu tenho permissão total nessa pasta. Não é aconselhável, não é legal. Legal você dar permissão correta, tá? Se você for consultar um especialista em Linux, ele vai te falar, ó, o que você precisa? Eu preciso de XPTO. Então, você vai dar a permissão que é necessária para aquele seu serviço, ok? Então, vou dar um ok aqui. Beleza, criei a pastinha, tá vendo? Ó, tá lá, tá vazia. Aí, eu vou subir via terminal, só para você poder ver como é que isso funciona, tá? Então, ó, vou colocar aqui, ó, semana hash load. Vamos ver se ele vai subir de primeira, se não vai dar nenhum errinho. Ó, tá subindo. Tá vendo? Ó? Deixa eu escurecer um pouquinho essa tela aqui. Ó. Olha lá, ele está subindo. 100% subiu os dois arquivos. Se eu for olhar aqui no WinSCP, dar um refresh aqui, ó, ele subiu os dois arquivos, tá vendo? Subiu lá direitinho. Se eu for no prompt, né, vou dar um clear aqui, cd semana ls-la. O que ele fez aqui, ó, ele puxou, ele trouxe, né, tá mostrando aqui os dois arquivos que eu tenho, tá? E com as devidas permissões, beleza? Então, essa é a primeira etapa. Agora, o que a gente precisa? Só puxar este arquivo aqui, lá para nossa pastinha systemd, pastinha system, tá? Então, eu vou sair fora aqui, ó. Isso, eu tô lá no terminal do Linux, né? Beleza. Dá um Ctrl aqui, beleza. Eu errei o comando ali, né? Aí. Legal. pwd, eu tô na pasta raiz, né? Se eu der aqui um ls-la, você vai notar que eu tenho todas as pastas ali. Eu vou entrar em etc, tá? Systemd. Vou colocar aqui em system. E eu tenho um monte de arquivo aí dentro, certo? Então eu preciso puxar aquele arquivo .service para dentro desta pasta. Então, como é que a gente faz isso? Vou dar um sudo, que eu estou dentro de uma pasta de sistema, cp para cópia, tá? E vou colocar aqui, que eu vou copiar da pasta o home barra ubuntu barra service, é service, né? Deixa eu só conferir aqui se eu não estou doidão, pera aí. Deixa eu olhar aqui se é service no plural ou no singular. É no plural. Services barra semana
hash load. E qual que é o arquivo que eu quero copiar? Eu quero copiar o semana hash load. Aliás, perdão, né? Deixa eu pegar o nome do arquivo correto. Ó, semana hash load, tudo minúsculo, ponto .service, né? Então, vamos lá. Semana hash load.service. Para onde que eu quero copiar? Só um pontinho, porque é para essa pasta que eu quero copiar. Ok, copiou para mim. Posso dar um cat. Semana hashload. Deixa eu ver se ele vai dar com tab. Ó, deu com tab. Tá aqui o arquivo, tá vendo? Ó, deu um cat ali para mostrar o conteúdo do arquivo no terminal. Então tá aqui, ó, bonitinho, né? O que eu preciso fazer agora? Preciso habilitar esse cara, então eu vou dar um sudo systemctl. Vou dar um enable. Semana. Deixa eu ver se ele vai pegar também no tab. Não vai pegar. Ah, pegou. Ó, vou dar um enable nesse cara. Ele vai criar um link, né? Um link simbólico, tá? Aí, beleza. Criou. E agora eu posso dar um start, tá? Então, mesma ideia aqui do comando, vou dar um start aqui. Se não der nenhum erro, beleza. Quero ver se esse cara tá no ar, né? Então eu vou lá, dou um status. Status. Vamos ver. Ó, ele deu alguns errinhos, tá vendo? Ó, ele deu alguns errinhos lá e eu sei por que deu erro. Ele deu erro porque eu não dei execução no arquivo binário, tá? Então vamos lá. Ctrl C aqui. Vou lá no meu arquivo, tá? Vou lá na minha pasta. Aqui é um til, né? Ele volta para a pasta raiz. Deixa eu ver se ele está na pasta raiz. É isso aí. Services, semana, ls. Aqui. Eu vou dar um sudo chmod, tá? Vou dar 777, tá? Que tem poder de execução ali para todo mundo. Semana hashload. Aí, ó. No arquivo. Aí, beleza. Aí eu posso rodar aquele comando de novo, tá? Vamos lá. Aí, status start. Ah, agora sim, ó, não deu nenhum erro. Vamos ver o status dele? Perfeito, ó. A minha API está rodando. Tá vendo? Legal, né? Tá rodando, tá tudo perfeitinho. Eu posso dar um stop nela aqui, por exemplo. Ó, stop. Dou um status de novo, ele vai mostrar aqui que ele tem esse vazadinho, significa que ele tá parado, tá? Então você tem todas as informações aqui. Ele tá carregado, tá inativo, né? Posso dar um Ctrl C aqui de novo. Vou dar novamente um start. Beleza. Opa. E vou dar novamente um status para ver como é que ele tá. Tá no ar, né? Deixa eu ver de novo aqui. Pera aí que eu acho que eu não dei o comando correto, né? Start. Aí. E depois status novamente. Aqui, status. Tá no ar. Beleza? Vamos ver se esse cara funciona. Primeira coisa, né? Eu criei uma porta. Ele tá rodando uma porta que é a 3090. Então, o que eu preciso fazer? Aqui na minha Amazon, preciso editar aqui, ó, as minhas regras, tá? De entrada. Vou criar uma regra nova. Eu vou colocar aqui como custom TCP, vou colocar como 3090. Vou colocar anywhere aqui e vou dar um save, tá? Beleza. Se eu colocar agora aqui, deixa eu fazer assim, né? http 54.91.16.246.3090/ping. Olha lá, semana hashload. Então é assim que a gente faz, né? A gente prepara ali todo o ambiente, instala as ferramentas que são necessárias, os pacotes que são necessários ali na nossa aplicação, né? Ali no nosso Ubuntu, tá? No Linux. Faz a preparação no Delphi também, né? Prepara o nosso arquivo para fazer o upload. Aqui, a única coisa que eu não fiz, tá?
eu gerei ele em modo de debug, né? O correto seria eu gerar aqui em modo de release, né? Mas tudo bem, eu gerei em modo de debug, vai funcionar do mesmo jeito, né? Fiz a compilação, preparei o arquivo service, né? Mandei lá pro nosso Linux, liberamos a porta que é necessária para ser usada aí como request e acabou, tá? Tá aí funcionando perfeitamente. E aí ele está funcionando por dentro, né, em forma de serviço no daemon. Ou seja, se eu pegar essa instância agora, precisar reiniciar, eu não preciso me preocupar, esse arquivo, né, esse binário aí dessa API vai estar rodando perfeitamente ali, beleza? Espero que você tenha gostado, né? Dá o like aí, né? Segue o nosso canal, segue aí, deixa o seu comentário, tá aqui embaixo no YouTube tem comentário, é muito legal você comentar, dizer se gostou, se teve dúvida, o que né, o que você precisa saber a mais aí. Então deixa o seu comentário também que é legal, deixa o seu like aí, segue o nosso canal e vamos junto para mais alguns vídeos essa semana, beleza? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima.